Bem, amigos da live com Erlanja, estamos aqui entrando para mais uma entrevista, dessa vez com a Manuela Dávila. Eu queria ter colocado como fundo a Internacional Socialista, mas eu não achei. Não, vamos esperar ela entrar. E hoje é um momento de maior tensão, porque eu estou sem minha assistente de estúdio, que é minha filha. Aliás, esse projeto tem a participação de todos os meus filhos, o que é uma coisa muito bacana. Eu fico tenso nessa hora, não só porque eu fico procurando, mas que, como sabem, eu tenho um limite de tempo, entendeu? Então eu tenho que ficar... Não vou cantar Internacional Socialista. A Manuela, como todos sabem, mas que eu acho que a maior liderança feminina na política brasileira, tendo que citar a Dilma, né, que foi, obviamente em outro campo, vive o preconceito enorme que a gente vai entender de ser uma, como se chama, uma comunista de carteirinha. Vamos tentar entender qual é esse comunismo que ela defende. Vamos aguardar mais aqui um pouco. Cada minuto que eu perco aqui eu fico nervosíssimo, que significa que eu tenho menos tempo para entrevistar, já sabendo que se eu achar que ela não conseguiu apresentar todas as ideias dela, eu vou ampliar o tempo, que é a única chance que o Zuckerberg, que eu repito sempre, permite, quando não é alguém do Bolsonaro, quando não é alguém do Trump, quando não é alguém pagando, ou quando o Supremo Tribunal Federal exige. É uma coisa chocante a nossa dependência em veículos de comunicação. Você sai e volta contra lá. Você volta contra lá. Sem querer antecipar, aí é uma visão pessoal minha, impressionante como é uma mídia espontânea, você entra porque você quer, mas a dependência que você tem hoje desses cartéis de mídia social, mas com certeza em pouco tempo vai mudar. Como falavam no Jornal Nacional, Manu, cadê você? 2 minutos preciosos que eu estou perdendo. Eu não sei cantar a Internacional Socialista toda. Chocante estar vivendo no Brasil, diz a Mayara. Mas é o nosso país e a gente tem que batalhar por ele. Manuela, eu estou sem minha assistente de produção. Acho que ela está fazendo tensão. A Mari conseguiu entrar, ela estava trabalhando até agora. Manu, cadê? Manu, cadê você? Manu, vou chamar ela no WhatsApp. Cadê você? Carol Erlanja, minha produtora de estúdio, entrou. Então, para encher linguiça, eu queria dizer que eu sou neto de... Eu sempre aprendi que o jornalista, eu defendo, não tem informação, mas eu sou neto de... Olá, Tiago, eu sou neto de filiados do Partido Comunista Brasileiro, então eu conhecia muito a história do Partido Comunista no passado. A minha intenção é justamente ver qual é o comunismo moderno brasileiro que o PCdoB propõe, que passou por um período até que estava querendo rediscutir o nome, mas parece que resolveram ficar mesmo com o Partido Comunista. E tem duas coisas do Partido Comunista que eu sempre chamo a atenção, independentemente da ideologia, que eu acho que é uma coisa que está faltando muito no Brasil, que eles tinham 2 princípios, partidão, não é o PCdoB, que a origem é o partidão, que eles falavam muito em unidade na diversidade, que é uma expressão bem
atrativa no momento atual que a gente vive, porque há uma grande adversidade. Opa! Pesquei. Aguardando Manuela. Sempre Manuela. Oi! Oh! Agora tem que fazer um negócio, calma, que Nossa aqui. Eu Senhora, tenho que gravar. Tu tem que fazer um negócio, eu que tenho que fazer um negócio que veio uma... Não, eu tenho que marcar. Ih, eu não marquei, caramba. Vou Não na marcou o bronca quê? do. Eu tenho que marcar teu nome, porque senão depois não. Ah, ferrou. Vou fazer de novo. Congelou? Acho que é melhor ficar congelada, Erlan. Ah, eu não vou conseguir marcar, não, porque senão a gente está perdendo muito tempo. Manu, eu estou enrolando aqui, já cantei até trecho da Internacional Socialista. Quando eu comecei a assistir, estava falando do Partidão. Não, o que eu estava falando, já ferrou Sabe com a o minha que foi os meus 3 minutos que eu atrasei, Erlange? É muito amor por ti ter entrado. Eu perdi simplesmente uma parte enorme do livro que eu estou escrevendo na hora que eu fui salvar. Dei um pau no programa. Eu entrei quase chorando aqui. Gritando, eu vou te meu falar o marido, seguinte, eu perdi 5 páginas, eu perdi 5 páginas. já bagunçou meu roteiro de perguntas, e aí até já quero combinar com você que eu tenho uma limitação de horário, se a gente não conseguir concluir, a gente reabre uma outra live que eu faço questão que você tenha o tempo necessário para expor suas ideias. Mas aqui eu para enrolar, já cantei um trecho da Internacional Socialista, já falei que meu avô era comunista e estava num trecho que eu estava comentando, duas coisas fundamentais. O Partidão, eu sei que o PCdoB veio de uma divergência do Partidão, mas eu acho que como organização partidária, ele tem dois princípios que faltaram muito à esquerda brasileira, nós vamos tratar mais lá na frente. Um que falava unidade na diversidade, tá? E a segunda que dizia, era assim, mais ou menos, isso era meu avô que falava, há mais coisas fundamentais que nos unem, então sigamos juntos. E vamos resolver as diferenças lá na frente. Eu sei que é um discurso que você sustenta, mas eu quero começar como estou começando todo mundo. Você não é uma militante, você é uma pessoa que tem uma história de vida. Eu quero saber, como estou fazendo com todos os meus entrevistados, como você chegou assim. Qual era a sua família, de onde você veio, o que você estudou? Diga lá. Estou muito feliz de conversar contigo, Erlan. Estou felicíssima de estar aqui nessa noite, de te reencontrar. Apesar da distância física que a gente tem de todo mundo, esses encontros têm sido legais. A gente poder conversar com pessoas que a gente gosta, principalmente, enfim, ser entrevistada por ti é uma alegria. Fiquei feliz. Enfim, eu sou a 4ª filha mulher. Nós somos uma família de 5 irmãos. A minha mãe... Eu sou filha do 2º casamento da minha mãe, embora ela já tenha acabado o 4º, acabou porque ela ficou viúva. Mas eu sou filha do 2º casamento da minha mãe, sou a 4ª filha mulher, depois de mim tem ainda o único filho homem dela, né? A minha mãe é hoje juíza, né? Agora juíza, mas eu comecei brincando sobre os casamentos dela, porque como ela se desquitou antes da lei do divórcio, ela, durante um período, foi professora de violão, professora de artes, e foi assim que ela criou as minhas irmãs e voltou a estudar, né? Então, foi assim que ela conseguiu voltar. Era uma mulherada, então. Era uma mulherada. Quando ela casou com meu pai, ela já tinha 3 filhas mulheres, as minhas 3 irmãs mais velhas. É uma mulherada, só um filho homem. E aí o meu pai é engenheiro, mas ele foi professor universitário de engenharia a vida inteira. Eu cresci no interior do Rio Grande do Sul, eu sou porto-alegrense, mas por causa da carreira da minha mãe, eu tive... Às vezes as pessoas perguntam se eu sou filha de militar, né? Porque é militar que se muda muito, mas juiz também se muda muito, poucas pessoas sabem disso. Juiz de carreira se muda muito. Então, eu cresci em cidades muito pequenas do Rio Grande do Sul, próximo à região da fronteira, que é a região de origem do meu pai. Então, eu acabei crescendo. A família do meu pai é de Jaguarão, que é na fronteira do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso fala bastante sobre mim. E eu, embora eu seja porto-alegrense, acho, Irlande, sempre falo isso para minha mãe, que ter vivido até os 15 anos, 14 para 15 anos no interior, faz de mim sempre uma mistura, né? Da pessoa que é da capital, mas que tem aquele olhar do interior sobre a capital, que é um olhar que os porto-alegrenses não conseguem, ou que as pessoas das capitais têm dificuldade de enxergar. Essa é a pessoa que eu fui. Mas uma assim, casa, cresci no interior, criando galinha.
Isso foi, isso foi até acabou sendo o nome do programa da Regina Casé, Central da Periferia. Nós, urbanos, achamos que somos o centro do mundo, né? Mas a maior parte é o interior. Isso deve ter ajudado um pouco a sua formação. Como é que deu o clique? Mas assim, ideologicamente, eles como é que eram? Como é que deu o clique para você se meter na política? Acho que tem dois momentos que, quando eu olho para trás na minha vida, são muito importantes, né? Um primeiro momento, eu era ainda muito criança, foi quando eu me dei conta que o mundo não era um lugar legal, digamos assim, né? Então, eu era criança numa das cidades que eu morei, que foi Pedro Osório, que foi a cidade, que é uma cidade muito pequena, foi a cidade que eu morei até os meus 11 anos, dos meus 9, 8 até os meus 11 anos. E nessa cidade eu convivia com um menino, que era o único menino negro que eu convivia, né? E esse menino era... Desculpe, pelo que a gente sabe, o Sul é especialmente racista, ou estou equivocado? Eu não sei se nós somos especialmente racistas, mas nós somos racistas como o Brasil, né? Acho que o Brasil é mais racista do que se acha, Irlande. Então, nós também somos, né? Não sei... Não, mas brigadeiro chama de negrinho, não é isso? Que a gente chama de brigadeiro? Negrinho, né? Mas... então, nessa cidade, eu convivia com o Fábio, que era esse menino de rua, que era o único menino negro, assim, da cidade. E eu era uma criança estragada, com a consciência que eu tomei que ele não tinha onde dormir. No interior, tem um código. Aqui no interior do Rio Grande do Sul, a gente tem aqueles casarões, né, da fronteira, da região da fronteira, uma estética conhecida nesses filmes que fazem. E essas casas têm duas portas. Uma porta interna, que é uma porta de vidro, e uma porta de madeira, que é a porta da rua. E quando a gente fecha a porta de madeira, significa que está todo mundo dormindo, que não é para bater. Ou que não é para bater por alguma razão, entendeu? Alguma coisa não é para bater lá. E quando a gente abre a porta de madeira e fica só a porta de vidro fechada, significa que as pessoas podem bater, que a casa está aberta, digamos assim. E eu me lembro muito criança, da sensação de fechar a porta de casa e deixar o Fábio do lado da rua. Era assim, foi uma coisa que para usar, não é a expressão correta, mas assim, transformou a minha vida, aquela consciência da realidade. Então, assim, a partir daquilo ali eu sempre fui engajada, né? Tanto que eu era líder de turma na escola, eu me transformei em alguém engajado, assim, um pouco inconformado, digamos, né? Mas não era consciência política. Depois, na universidade, quando eu já tinha 16 anos, eu fiz jornalismo e ciências sociais. 16 eu fazia anos? jornalismo e ciências sociais. Com 16 anos? Eu fazia os dois cursos simultaneamente. Eu sempre fui CDF, Erlange. Tudo que falarem ao contrário disso é fake news, porque eu sempre fui muito certinha na faculdade. Imagina que eu fazia os dois cursos, tinha bolsa de iniciação científica no CNPq e ainda era da Uni. Eu achava que eu podia tudo. E podia mesmo, né? Com 17, 18 anos a gente pode tudo, né? Até fazer 56 créditos na faculdade. Aí na faculdade eu me organizei no PCdoB, já me aproximei direto da UJS, que era a nossa juventude, depois do PCdoB. Mas o clique aconteceu muito antes. O clique aconteceu quando eu era ainda muito criança. O PCdoB tem uma tradição em movimento estudantil de longa data, né? Você falou aí do negócio de fake news. Você reage com delicadeza, até com bom humor, eu vejo os seus posts. Mas não tem uma hora... Hoje eu vou falar um pouquinho mais do que assim. Eu acho que uma das grandes babaquices que as pessoas fazem é dizer assim, olha que absurdo, falaram isso sobre a Manuela, falaram isso sobre... E ao mesmo tempo acabam repetindo. Então não vou querer falar sobre as fake news. Vou pedir para você mostrar a tatuagem. Cada vez que me manda uma dessas, eu falo assim, Irlande, agora vamos compartilhar aquele vídeo maravilhoso que eu fiz. Não quero que você mostre a tatuagem do Che Guevara, nem a camiseta que Jesus Cristo é trans, essas coisas todas. Mas é o seguinte, você reage com muito bom, mas não é possível que dentro de você isso não te faça um mal muito grande, não? Sim, eu acho que tem várias respostas para isso, né? Vamos lá, eu fui uma adolescente gorda.
E eu acho que isso fez de mim alguém com características, num momento em que não se debatia gordofobia, que não se debatia aceitação de outros corpos de mulheres, num momento muito pior para ser uma mulher gorda do que a atualidade, né? Caramba. E o mundo é um lugar muito cruel com todas as mulheres, né? Evidentemente que é um lugar mais cruel com algumas mulheres, com as mulheres negras que sofrem cruzados preconceitos, mas existe um espaço, que é o espaço, ou um ideal, que é o ideal do corpo que uma mulher tem que ter. Por que eu comecei falando sobre isso, Evangelho? Porque eu acho que isso fez eu ter essa característica que as pessoas notam em mim, que é de reagir com a comédia àquilo que me fere, né? Eu acho que foi nessa fase da vida que eu desenvolvi isso, é uma característica minha, né? Por exemplo, na época da minha adolescência, da minha juventude, eu era líder de turma. Então, eu era, isso bate, eu aceito aquela certa dissimulação com a própria dor para parecer que aquilo não atinge, que aquilo não machuca, né? Então, acho que eu desenvolvi ali, porque as mulheres gordas são muito hostilizadas e de maneiras que as pessoas sequer imaginam, né? O que é essa ideia, esse ideal que colocam na sociedade para que as mulheres atinjam. Depois disso, eu acho que alguns de nós fomos feitos de cobaias desse grande experimento de fake news que acontece no Brasil hoje com o governo Bolsonaro, né? Isso que a sociedade vê estarrecida. O livro que eu estou terminando de escrever, estou tratando exaustivamente os textos essa semana, é sobre fake news e esse processo, como isso se constrói, digamos assim. Alguns de nós foram as cobaias. O Jean, a Maria do Rosário e depois eu, né? E isso fez não com que nós... mas fez com que nós, digamos, estivéssemos preparados para uma ofensiva. Quando chegou 2018, Erlândia, as pessoas ficavam estarrecidas com as fake news que eu enfrentava. Mas assim, eu fiz a pergunta. 2015. Eu fiz a pergunta porque eu pesquisei. Você, acho que tem aí o lado aí também do machismo. Estava lá o Haddad e você. A campeã de fake news é você, provavelmente por ser mulher, né? Claro. Como eu digo para o Haddad sempre, é muito difícil acreditar que um homem branco de 1,90 m de São Paulo, capital, fez alguma coisa de errado. O imaginário é que um homem desse fez tudo certo na vida. Mas, enfim. Então, quando chegou em 2018, eu acho que eu já estava muito preparada, com muito sofrimento. Não foi assim que eu não sofri. É que eu tinha sofrido antes. Então, assim, em 2015 eu estava grávida da minha filha, eu fui agredida. A minha filha foi agredida a primeira vez, ela tinha 45 dias por causa de um enxoval que eu teria feito em Miami, que eu deveria ter feito em Cuba, entendeu? Então, assim... Pessoa criativa, né? Então, assim, na campanha de 2016 de Porto Alegre, que eu não concorri, eu decidi não concorrer a prefeita, porque a Laura era muito pequena, a gente teve um coordenador de um candidato que se suicidou em função da rede persecutória pela internet. Que horror. Entendeu? Então, assim, quando chegou 18, Erlândia, eu tava assim, gato escaldado, né? Eu acho que isso mais... Gata! Que vou levar bronca da minha mulher. Aí seria quase me fazer... Então, assim, machuca muito, né? Machuca numa dimensão que as pessoas não alcançam, porque as pessoas não alcançam o que é a nossa vida. Eu estava falando com o Felipe um pouco antes de conectar aqui. O Felipe, ele joga luz naquilo que outras pessoas tentaram deixar na escuridão. Então, assim, ele mostrou essa semana e a Globo toda cobriu. Felipe Fantástico. Neto. Fantástico. Eu nem sei os nomes dos programas todos que deram espaço. Fantástico, Jornal Nacional, Globo News, confete, serpentinas, para mostrar que tinha um carro na porta da casa dele, né? Qual a importância disso? A importância disso é as pessoas saberem que há anos existem carros na frente da minha casa. Eu fui votar com um tanque de guerra estacionado na frente da minha casa, um desses carros aposentados das Forças Armadas, né? Que há anos, meu marido brinca comigo, às vezes eu falo assim, tô cansada da quarentena, deixa eu ir no super, eu nunca fui ainda na quarentena, é só ele que vai. Faz anos que tu não vai ao super. Super é como a gente chama o mercado aqui no sul. Porque faz anos que para eu ir no supermercado, eu tenho que saber se alguém vai me agredir ou não por causa de uma fake news. Eu nunca fui agredida por algo verdadeiro. Nunca, nem uma única vez na minha vida. Isso é o que eu queria te interromper. Então, assim, nós já temos a vida mudada, entende, Erlângela? Por isso. Há muito tempo. Eu sei, assim, você citou o João Willis,
A gente sabe do Freixo, não vou nem citar o caso da Marielle, que acabou acontecendo, mas risco de vida você teme? Nós todos corremos e somos ameaçados frequentemente, né? Frequentemente. E ficar no Brasil depois das eleições de 2018 foi uma escolha que levou em consideração isso. Porque, Irlande, esse sistema que eles construíram e que agora está sendo iluminado, digamos assim, a partir do episódio do Felipe Neto, é um sistema que ele provoca reações, ele é organizado, centralizado, né? É centralizada a formulação, a distribuição, a disseminação das notícias falsas e o financiamento, mas a reação dele é uma reação de espécie de lobo solitário, para fazer uma alusão a uma estratégia de guerra. Então, assim, se eu te perguntar se tu acha que o Estado Islâmico dirige o conjunto de atentados que acontece na Europa, provavelmente tu, como jornalista experiente, me responda que não. Que não há necessidade de acontecer isso, porque há uma doutrina que ganha aqueles adeptos que funcionam como lobos solitários. Então, por exemplo, se tu me perguntar se eu acho que algum deles mandou a mulher me agredir quando a minha filha tinha 45 dias e bater e agredir fisicamente ela, eu vou te dizer que não. Mas ela foi influenciada pelo conjunto das mentiras que eles circularam. Se tu me perguntares se a última vez que eu fui a Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, em que a segurança do evento tirou 5 homens armados de dentro do evento, se eles tinham sido mandados, eu vou te responder que não. Caramba. Eles se organizaram espontaneamente para fazer justiça contra uma monstruosidade, como é o monstro que eu represento. Então, assim, sim, né? E realmente, assim, eu, a minha família e todos nós já temos uma rotina alterada há bastante tempo em função disso. Que horror, que horror. Você citou aí a sua filha, uma das coisas... A vantagem de você ser jornalista fora de veículo, você pode dar um pouco mais de opinião. Tem muitos que dão. Uma das coisas que eu acho bacana é que você tem um projeto ideológico firme e tal, mas toda vez que está em jogo a família, você meio que abre mão, digamos, de ambições políticas. Você saiu de Brasília, acho que voltou para sua cidade justamente para poder estar mais perto da família e tal. Assim, como é que você vê, assim, sem imitar o nosso presidente, a família acima de tudo, a maternidade, como é que isso bate em você? Está acima da tua causa? Na verdade, Erlângela, eu não existo sem estar inteira, né? E eu acho que a minha causa precisa de mim inteira. E eu estou inteira sendo feliz e sendo aquilo que eu acredito que é o melhor que eu posso ser, né? E o melhor que eu posso ser é eu em harmonia com as pessoas que eu amo dentro da minha casa. Eu tive mandatos muito cedo, né? Então, meu primeiro mandato... Você foi a vereadora mais jovem da história. Exatamente. Isso. Eu estudei. Estudou, tá? Eu não tinha nenhuma expectativa diferente disso contigo, por isso que eu te falei, eu tô achando assim maravilhoso ser entrevistada por ti. E eu sofri muito machismo, muita violência, né? Enfim, e sempre fui, além de mais jovem, a mais votada do Rio Grande do Sul. Então, isso fazia com que eu desbancasse, digamos assim, né? Poderosos e as suas articulações. Por que eu estou falando sobre isso? Para dizer que isso fez com que eu tivesse uma vida e uma juventude muito solitária, né? Hoje tem um monte de mulher de mais jovem, tem essa nova onda do feminismo que protege, a própria internet, mas estou falando isso para dizer, eu sofri muito quando eu estive em Brasília. Por que eu amo tanto o Moreno? Porque o Moreno soube tratar e ser carinhoso com a solidão que eu sentia, que as pessoas menosprezavam, que as pessoas ironizavam, que as pessoas achavam que era algo irrelevante para uma jovem que chegou lá com 25 anos, cheia de sonhos e com 500 mil de votos. A gente vai ter que abrir isso. Assim, o Moreno, você sabe que é um dos meus maiores amigos, né? Ele era um acolhedor maravilhoso. Eu sempre serei eternamente grata a ele. Muito mais do que pelas relações que ele estabeleceu, porque ele era um homem muito generoso com as relações que tinha, né? Então, o Moreno que me apresentou para o Caetano, para o Gil. Aliás, ele era tão assim que ele fez o Gil me apresentar para ele. Foi o inverso. Eu conheci o Gil como mas eu sou muito grata porque ele acolheu a minha solidão, a minha dor. Por que eu estou falando sobre isso para responder a tua pergunta? Porque quando eu, há 8 anos atrás,
me casei com o Duca, né? Quando nós nos casamos, foi um momento de muito reencontro meu comigo mesmo. E deu perceber que eu não tinha como ser alguém pela metade e ser boa na minha luta. A vida inteira eu achei que a minha luta era a coisa mais importante para mim e que eu podia ser triste, ser sozinha, ter uma dor incrível dentro de mim. E se eu tivesse boa naquilo que daquela ideia de coletividade, de sonho, estava valendo. E aí, em 2012, eu me dei conta que eu, pela metade, era muito ruim também para a luta. Então, para mim, não existe essa contradição que tu fala, tu entende? Eu sou muito melhor na luta. É uma completude como mulher, como mãe. Porque eu sou inteira com a minha relação pessoal, né? Então, em 2016, eu decidi não concorrer a prefeita porque a minha filha era recém-nascida. E em 2018, eu tinha, graças a essa decisão, força para, junto com a minha família, dizer, bom, agora eu vou encarar a eleição presidencial com a minha filha comigo, né? Então, foi aquela decisão anterior de abrir mão que me fez ter força junto com o Duca, com a Laura e com o Gui, de enfrentar tanta diversidade. Então, assim, isso é algo que para mim é bem importante, assim, é algo que eu revi na minha vida e que só me fez bem rever. A gente só é inteiro naquilo que a gente acredita se a gente está inteiro por dentro, né? E eles são aquilo que me torna inteiro por dentro. Uma coisa que eu acho bacana, que você ressalta, eu fiquei revendo seu Instagram, então assim, você trata a maternidade como se não fosse um impeditivo para que a mulher realize os seus projetos, né? Ela tem que ficar em casa, assim, você leva a Laura para onde seja compatível, mas você leva ela para tudo que é lugar, né? Eu acho que é também uma forma de denúncia, sabe, Irlândia? Isso foi algo que começou natural. A Laura está com que idade? 4. Ela acha que tem 54, por exemplo. Agora eu perdi o arquivo, ela falou assim, acho que é melhor tu ter calma. Eu tava gritando aqui, pelo amor de Deus, perdi o arquivo, eu tenho live, meu livro. Acho melhor tu ter calma. Mas, enfim, quando começou isso, eu tinha uma outra visão completamente diferente da maternidade, né? Muito influenciada pela minha mãe, que é uma mulher, como eu te falei, que teve que, com todos os filhos, ir para a faculdade, enfim. Então, eu achava assim, a maternidade não vai mudar nada na minha vida. Quando a Laura nasceu, tanto que eu até escrevi no Revolução Laura, eu achei até que a minha mãe ia brigar comigo quando ela lê esse livro. Falei, nossa, minha mãe me mentiu. Minha mãe me mentiu. Porque simplesmente muda tudo, né? Muda tudo. Simplesmente eu não consigo mais fazer as coisas como eu fazia antes. A menos que eu reproduza a lógica de poder dos homens. Qual é a lógica de poder dos homens? É invisibilizar os cuidados e repassar os cuidados para suas mulheres. Então, eu sabia como é que era o formato ter filho deputado. É não criar o filho, falar que morreu de pena, que não criou o filho, porque estava trabalhando, né? E os filhos eram criados pelas mulheres. Então, o meu pacto com o Duca, né, era, bom, eu quero cuidar da Laura. Então, eu quero fazer aquilo que eu acho certo. Eu não quero reproduzir o que os homens fazem, né? Eu quero dividir responsabilidades. Então, começou assim. Aí teve o negócio da amamentação. Eu tive 4 meses de licença maternidade, amamentei exclusivamente, né? E isso começou a fazer com que a Laura frequentasse os espaços comigo. Claro, né, Erlane? Eu sou uma mulher que tem um companheiro que divide responsabilidade, raríssimo, né? De igual para igual, que estava no supermercado enquanto eu estava aqui escrevendo, ou que está com a Laura lá em cima, que ele deve ter achado o assunto da live pesado pela Loville, né? Alguém que divide 100% comigo. Eu tenho condições financeiras, que é uma parte grande das mulheres não tem autonomia financeira. Então, dentro disso, né? Eu sou uma mulher absolutamente menos vulnerável do que outras. Mas eu comecei a me dar conta que a presença da Laura era também a denúncia das razões pelas quais as outras mulheres não estavam ali, entende? Então, assim, não é que eu levo a Laura para tudo. Eu sou aquela que pode levar e que evidencia que as outras crianças não estão e que talvez essa seja a razão para as outras mulheres não estarem. Quando eu estou aqui fazendo as minhas lives de prefeita e a Laura entra para falar comigo como entrou hoje, às vezes para fazer uma espécie já de chantagem, né? Ela já se deu conta que quando eu cedo mais rápido, né? Posso ver Lucas Neto? Pode, só sai aqui, né? Qualquer coisa. Mas quando ela entra, naturaliza a ideia de que, como assim? Eu estou na minha casa, meu trabalho é que invadiu a minha casa, minha filha não tem escola, né? É natural que as crianças perguntem. Eu sempre falo assim para a turma,
as turmas às vezes falam, ah, Laura, eu quero saber onde estão os filhos dos outros que estão fazendo live e que os filhos pequenos não estão aparecendo. Onde é que está essa criança? Quem está cuidando? Quem está segurando a criança passar de um lado para o outro na sala? Como é que é isso? Né? Então, eu acho que é também digamos assim, um anúncio do que é a invisibilidade das crianças e do impacto que isso tem sobre as mulheres num país em que as crianças são cuidadas quase que exclusivamente por mulheres. Né? Quando as crianças não estão, nós também não estamos. Eu vou te fazer uma pergunta. Pediram para eu fechar os comentários. Eu resolvi fazer live. Eu decidi que eu não ia bloquear comentário pela liberdade de expressão. E eu acho que a melhor resposta que a gente pode ter para a canalha fascista é ignorar. Eu não vou fechar comentário nenhum. Prosseguindo. Aliás, eu não estou nem lendo comentário, mas eu também nem estou. Eu não estou, mas pô, fecha comentário. Eu quero que se dane o comentário. O cara fala o que quiser. Depois se um dia ele tiver, depois você vai fazer a análise. Eu pedi isso para o Celso Ataíde. Sabe que eu recomendava que as pessoas fizessem análise e achavam que era piada minha. E nunca foi. Né? Uma parte dos problemas dessas pessoas se resolveria assim. Você não tem dúvida que que um homofóbico eu tenho sério. É um gay muito mal resolvido. Algum problema tem, Erlande. Porque incomoda tanto, mas enfim. Para mim é nítido, né? E conosco, com as mulheres, é muito nítido. Teve um episódio que aconteceu com o Duca. O Duca é velejador e ele foi expulso de um clube por ser casado comigo. E aí no dia aí já faz tempo. No dia que ele foi expulso, eu fiquei... Mas assim, desculpe, explicitamente ou... Não, explicitamente. Explicitamente. Porque ele não podia, alguém que tinha uma comunista na família, velejar, né? Que é algo absolutamente democrático. Só no Brasil eles acham que isso é coisa, mas enfim. E aí, no dia que isso aconteceu, é óbvio, eles fazem de tudo para te desestruturar, né? Então, eles te atingem a tua família, enfim... e nesse dia eu mandei uma mensagem pedindo desculpa pro Duca por aquilo. E aí ele me falou, olha, esses são os homens que têm medo de ti, né? Porque, na verdade, é a masculinidade fragilizada, assim. E realmente, né? É tão nítido isso, é tão nítido, né? É muito nítido como a ameaça das mulheres que são livres, né? São livres para ser quem elas quiserem ser, como isso ameaça determinados padrões de masculinidade. Muito triste. Acabou de entrar para minha emoção. Eu tenho 4 filhos, 2 filhos e 4 filhas. A maior feminista que eu tenho é a Carolina, que mora comigo, vai fazer 18 anos, entrou agora. Eu sinto a maior patrulha. Então, na verdade, eu tenho pedido ajuda às mulheres. Pelo seguinte, como nós homens podemos, porque a gente tem um negócio do lugar de fala. Quando saiu aquela história do mexeu com uma, mexeu com todas, eu achei que estava batendo um bolão e botei mexeu com uma, mexeu com todos, porque eu me sentia atingido também. Apanhei feito um cachorro. Não é possível que vocês não queiram abrir mão de homens que querem estar com a causa feminista. O que a gente tem que fazer? Acho que a primeira coisa é escutar. Acho que a gente precisa ter, assim, Erlande, a generosidade de saber... O Silvio Almeida, que é um intelectual que eu amo, disse assim, a didática é generosa, né? Então, agora eu tenho pensado muito sobre isso que ele disse, tentar transformar isso. Nós precisamos saber que nós, mulheres, assim como os negros e negras, não fomos escutados durante séculos, né? Então, nós queremos que vocês nos escutem sobre o que é, por exemplo, quando eu falei contigo, o que é ser uma mulher gorda, né? Então, hoje o Felipe Neto falou, nossa, tu nunca vai saber como é fácil ser homem, né? Vocês nunca vão saber como é difícil ser mulher. Né? Como essa é uma mulher no mercado de trabalho, bem na hora que falaste dos comentários. Você acha que a gente nunca vai entender? Mas assim, eu quero estar junto. Então, mas eu já vou falar sobre isso. Então, eu acho que ouvir é um caminho para se desconstruir, para refletir sobre a sua vida, né? E para se colocar no mundo de forma parceira conosco. Por exemplo, eu e meu marido, a gente tem uma relação de muito aprendizado sobre isso. Né? Dele me fazer perceber comportamentos meus, de eu fazer ele perceber comportamentos dele, de eu me comparar com ele e me dar conta de como eu reproduzo o machismo comigo mesma, né? Inclusive na criação da Laura, claro. Nós mulheres temos um padrão a ser perseguido de maternidade, por exemplo, que não é igual ao que vocês homens se impõem.
né? E quando a gente... Então, assim, acho que para nós nos emparcerarmos, vocês precisam nos ouvir para conseguir acolher também as dores que nós sentimos, né? As mulheres negras falam da dororidade, o espaço da dor comum. Vocês não vão sentir a nossa dor, mas vocês podem caminhar do nosso lado. Eu quero te falar algo, assim, para mim é bem importante, Elaine, falar sobre os aliados, né? Os homens como nossos aliados. Por quê? Porque o feminismo só tem sentido para mim se for uma luta para transformar a realidade concreta, né? Meu mundo não é o mundo dos sonhos. Meu mundo é o mundo onde uma parte dos brasileiros ficou mais rico com R$ 600 da renda emergencial, certo? É o mundo em que as mulheres não conseguem trabalhar porque a escola está fechada e os governos seguem não testando, sem perspectiva, portanto, de abrir as escolas e a economia. Esse é o mundo real. Então, o meu feminismo está conectado com isso, certo? Agora, como é que eu vou mudar a realidade das mulheres se nós não mudarmos os homens também? Ou seja, então, nós precisamos que vocês sejam transformados. Não adianta nada a gente conscientizar as mulheres sobre a violência doméstica se nós não transformarmos os homens e não acabarmos com a violência doméstica. Entende? Então, assim, é muito importante. Sim, vamos lá, a gente precisa denunciar. Mas o meu sonho não é um mundo em que as mulheres denunciem. É um mundo em que a violência doméstica, sexista, não exista. Ela só vai deixar de existir se os homens forem transformados. Então, para mim, até no livro que eu escrevi sobre feminismo, fala isso. Se a gente não transformar mais ninguém, o mundo não vai mudar, entendeu? Então, não adianta eu ter noção de como é desigual o mundo entre mulheres e homens se eu não der o passo seguinte. E o passo seguinte é construir uma sociedade em que homens e mulheres vivam de forma harmoniosa, né? Em condições iguais de direitos e de dignidade. A gente chegou na questão do feminismo e a gente sabe que eu quero entrar logo no no sentido, no Bolsonaro. Eu morro de medo de internet. Você bota uma frase mal colocada, fala, nosso Bolsonaro, já ia me dar porrada. Assim, uma figura de linguagem, eu falo assim, entre aspas. Aí eu comecei a me dar conta que as aspas estavam muito longe, eu coloco a aspa na boca, assim, ó. Entre aspas. Enfim, um presidente que fala que a filha foi um azar, foi um descuido e tal. Além das causas feministas, assim, se você pudesse resumir, quais são as grandes causas que te mobilizam, especialmente neste governo? O feminismo é uma causa que entrou na minha vida bastante depois de eu entrar na política, né? Então, eu entrei na política em 1999, eu tenho mandatos desde 2004 e eu fui descobrindo o feminismo a partir da violência que eu ia sofrendo enquanto mulher. Então, eu já defendia, por exemplo, um outro projeto de desenvolvimento para o Brasil e ainda não tinha questão de raça e de gênero como elementos fundantes do meu pensamento. Eu fui sendo transformada intelectualmente. Para mim, hoje, Erlângela, o grande debate do Brasil deve ser como viver a pós-pandemia e a reconstrução do país no mundo em diversas crises. O mundo não atravessa uma única crise, né? O mundo atravessa uma crise sanitária profunda, que é que todos nós visualizamos, não apenas em decorrência dessa, mas agravado pela crise sanitária, uma crise econômica que vem desde 2008, nós sabemos disso, né? A pandemia, ela transforma a crise e agrava, mas não é criadora, digamos assim, única e exclusiva da crise econômica. O Brasil já tinha 13 milhões de desempregados quando a pandemia chegou, né? Não é a pandemia que gerou desemprego no nosso país, por exemplo. A gente tem uma crise ambiental, da qual a pandemia é também um sintoma de desequilíbrio do planeta, para além do tema do aquecimento global. E nós temos uma crise geopolítica que poucas pessoas falam, que é a disputa iminente entre China e Estados Unidos, né? Quer dizer, Estados Unidos e China. E o que os Estados Unidos fará, o Trump já fala em não fazer eleições, né? Então, é verdade. Um colapso da chamada democracia liberal no mundo e o seu flerte permanente com as saídas de ultradireita autoritárias, né? Os haters e bolsominions gostam de falar de uma suposta esquerda autoritária, mas a verdade é que o mundo hoje vive uma crise profunda da democracia liberal e as saídas encontradas são saídas de direita ultra-autoritárias e conservadoras. Então, como que o Brasil vai se situar nesse mundo? O mundo real não é o mundo da ficção, da cloroquina do Bolsonaro.
O mundo real, Erlanger, é um mundo em que a cada mês que nós não testamos, rastreamos e fazemos busca ativa de famílias, é mais um mês em que nós estamos não voltando economicamente a nos integrar com esse planeta que está se readequando, se realinhando. Então, acho que esse reconstruir o Brasil é o principal desafio. Eu não acredito em reconstrução com o Bolsonaro. Eu não acredito. Eu fui colega do Bolsonaro por 8 anos. Para mim, o Bolsonaro é alguém, apesar dos seus limites intelectuais evidentes e gritantes, né? É alguém que representa um projeto para o Brasil. Então, para mim, é um equívoco dizer assim, o governo não tem projeto. Tem. É um projeto de liquidação do país. Liquidação. Né? De fim do SUS, de fim do SUAS, né? Mas liquidação é serviço do quê? Para mim... Capital internacional? Para mim é serviço assim, patético, sem nenhum disfarce, dos Estados Unidos, né? Quer dizer, a ausência de relação do Brasil. Foi o exemplo da relação do Brasil com a China durante a pandemia e aquelas coisas horrorosas feitas pelos ministros, né? O que é aquilo? É um enfrentamento torpe, rebaixado, uma execução não sofisticada de uma política de um Brasil colônia novamente, né? Assim, para mim o Bolsonaro é uma espécie de príncipe regente, né? Que está assim a serviço de um projeto que não serve ao Brasil. Vê mesmo Erlanger, a relação do Brasil com a Venezuela, para falar de um assunto super ultra polêmico em tese, né? Para além dos temas afeitos à opinião política que um ou outro tenha sobre o governo da Venezuela, não se trata disso. Se trata de uma eminente ameaça de guerra no nosso continente, na nossa fatia de terra, porque os Estados Unidos nunca fazem guerra perto do território deles, né? Na região mais estratégica do Brasil, que é a região amazônica. A Venezuela não tem fronteira com o Brasil aqui embaixo, né? A Venezuela não tem a fronteira do Brasil que o Uruguai ou a Argentina tem. Tem a fronteira da biodiversidade, da água potável, que é o maior ativo do mundo hoje, né? Mais do que o petróleo. As pessoas falam da Venezuela do petróleo. O petróleo é o presente e o passado. A água é o presente e o futuro, né? Então, assim, nem os conflitos que ele se alinha em tese ideologicamente servem ao Brasil, né? Porque é do território. Então, assim, é um projeto... nossa, é caricato esse projeto. Você acabou levantando a bola, era a minha próxima pergunta. O grande estigma é o tal do comunismo, né? Não se fala mais que vocês comem criancinhas, vocês fazem criancinhas muito bonitas. Mas, assim, o que é o comunismo? Você já até falou, vou ser um pouco mais longo. Você já entendi a proposta do comunismo em relação à comunhão dos bens comuns. Mas eu quero ser bem objetivo. Propriedade privada. Tendo em vista que eu pesquisei também, eu não conheço nenhum país onde o comunismo tenha chegado pela via do voto livre, universal, sem cerceamento dos outros partidos, e quando ele assume, ele tem características de ditadura. Pensamento único, caçar a liberdade de expressão. O Brizola falava em socialismo moreno. O que é esse comunismo? No sentido da propriedade individual. Exatamente do que eu falei. Primeiro que o comunismo nunca existiu, né, Erlanger, em nenhum país. Essa é uma grande confusão que existe, né? Então as pessoas falam assim, comunismo em tal país. Eu falo até que queria conhecer o comunismo em algum país, porque o comunismo... Cuba não é comunista? Não. Nem se reivindica, né? É um país socialista. Por que eu falo sobre isso? Porque o comunismo é uma utopia, no sentido de lugar que nós nos direcionamos. A ideia de que a humanidade pode existir sem a presença de um Estado que precise arbitrar sobre o conjunto das relações, né? E eu realmente, isso no sentido de essa é a utopia, né? Esse é um caminho a percorrer. Para mim, o que interessa é a gente debater como seria a construção desse Estado capaz de dar conta das necessidades do nosso povo no país. No nosso país, na realidade concreta brasileira. Para mim, o debate sobre propriedade privada ou não, é um debate que tem que estar submetido a isso, assim como o tamanho do Estado. Às vezes as pessoas falam assim, é um Estado que vai dar conta de tudo. Não necessariamente. Né? Existirá a propriedade privada? Na minha ideia, sim. Né? Agora, existirá essa propriedade privada que faz com que a gente tenha 40 mil imóveis fechados com rato dentro, públicos e privados, enquanto as crianças dormem amontoadas nas ruas, nos nossos parques?
né? E eu acho, Irlande, que sempre o debate é sempre feito por quem ganha, né? É assim que é a vida, né? A história é contada pelos vencedores, não pelos derrotados, né? Para mim é muito relevante que a gente pense que mundo a gente vive e se esse mundo deu certo, né? Mais do que falar sobre o que os outros modelos que deram errado, é para onde nós queremos andar agora. A gente acha que esse mundo deu certo? Vocês, sinceramente, que estão em casa, saiam nos carros de vocês confortáveis, com máscara e álcool gel, e olhem as praças e os parques da cidade de vocês. Eu nem sei onde vocês estão, né? Em qualquer cidade que vocês estejam. Eu posso sair na minha e é seguro. Né? Um dos maiores absurdos que se fez é assim, não, é um vírus democrático, pega todo mundo. Então, ontem, Evanger, ontem eu estava dirigindo com a minha filha, a Laura dormindo atrás do carro, e eu me lembrei que na minha infância tinha uma praça do lado de um shopping aqui em Porto Alegre. Meu pai é ambientalista e o meu pai dizia assim, olha que absurdo essa praça de concreto. Essa praça não tem árvores, tá? Eu estava indo assim e pensando no meu pai, falando aquilo como meu pai estava certo. Porque a contrapartida do shopping teria sido aquela praça de concreto. Quando eu passei assim pelo elevado, quem é de Porto Alegre sabe, é a praça do lado do shopping Praia de Belas. Não o Parque Marinha que é na frente, mas uma pequena praça que tem ao lado. Aí eu subi o elevado e eu olhei para a praça de concreto do meu pai e tinha umas 7 barracas. E eu pensei, não é mais a praça de concreto do meu pai. É uma mini favela de pessoas sem casa. Então, assim, o mundo, se as pessoas acham que esse mundo deu certo, um mundo em que a França desenvolvida, que é um ideal, né? De escolas com alimentação saudável, de pessoas que têm direitos cidadãos, liberdade, igualdade, fraternidade, ainda hoje... Para eles, né? Como eu falo, liberté, égalité no meu territoriê, né? Porque no território dos outros... As colônias... Exatamente. No ano da graça de 2020, queriam testar a vacina nos nossos irmãos dos países africanos. Então, assim, para mim, esse mundo não deu certo. Um mundo onde as pessoas colecionam 70 pares de tênis Nike, enquanto crianças não têm água para beber. Eu não estou falando de um país longevo, eu estou falando de um bairro a 7 quilômetros da minha casa, na cidade de Porto Alegre. Então, assim, para mim o mundo deu errado. E a gente precisa tentar fazer com que ele dê certo. Qual vai ser esse caminho? Bom, para mim vai ser um caminho, como diz o Mujica, em que a vida seja o centro, né? Em que a vida das pessoas seja o centro. Não o que as pessoas possam consumir. Em que as pessoas possam trabalhar. Haverá trabalho para todo mundo, Erlanger, com a tecnologia? E a gente, não haverá. A gente vai aceitar o extermínio de populações, é o que está acontecendo. Ou a gente vai tentar lutar para que a humanidade viva com dignidade, né? Então, acho que a gente tem primeiro que desnudar a farsa da ideia de que o mundo deu certo, que o capitalismo é a maravilha em que todos vivem, né? E começar a pensar em alternativas. Erlanger, o que eu menos me importo é o nome que vai ter alternativa. O que eu quero é que as crianças tenham comida, escola e um teto para proteger. Que as mulheres sejam livres e não sejam tratadas como cidadãs de segunda classe. Né? O nome que será dado a isso, para esse planeta que não vai deixar de existir, né? Em função da ganância, que seja dado o nome que quiserem. Né? O que eu quero é que funcione. E para mim funcionar é as pessoas viverem, e não as coisas sobreviverem às pessoas. Eu costumo falar que a minha ideologia é o humanismo, que acho que é uma coisa que acaba levando para esse caminho. A gente temos 12 minutos. Eu tinha 2 perguntas, vou fazer, se não der a gente volta, mas são 2 curtinhas. Você é parlamentar, sabe o tempo. Eu tenho mais raiva, às vezes, da esquerda do que da direita. Vou explicar por quê. A direita faz o papel dela. A esquerda não consegue se unir. Eu comecei antes falando unidade da universidade, o que nos une mais. Que diabo vocês são incapazes de se unirem contra o Bolsonaro, sendo bem objetivo? Eu tô contigo nessa, Erlanger. Eu falo, gente, vocês estão falando em 2022, eu não sei se 2020 vai acabar, pessoal. Né? Vamos... Olha, eu realmente espero que a gente consiga se unir, Erlanger, sabe? Que a gente consiga que a gente tire consequências da avaliação. Mas onde pega? É na vaidade? É na ganância? É no jogo do poder? Onde é que está pegando? Onde é que pega?
acho que é na manutenção da prática, como se o governo fosse igual aos anteriores, sabe? Eu falo isso para a turma. Às vezes parece que a turma está no governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique era alvo da nossa crítica ideológica, mas não era o governo Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro é aquilo que nós dizemos que é, né, um governo com características autoritárias, que flerta com o fascismo, ele precisa ser enfrentado de forma diferente. E a forma diferente é a unidade. Então, para mim, digamos, é um tratamento rotineiro para algo que não é rotineiro, que é o governo Bolsonaro. Eu sempre sou radical e digo, sem querendo comparar Bolsonaro com o Hitler, o Churchill se aliou Stalin quando tem um troço mais grave e depois resolve as diferenças lá na frente. Exatamente. E para encerrar, vai dar tempo. Qual é o seu grande sonho, não como política, aquela que você chega de noite assim, nossa, o que eu mais gostaria na vida é que... Como pessoa? Não, pode como política e como pessoa, mas acho que como pessoa é mais interessante. Eu sou uma pessoa muito feliz já, Erlander. Eu tenho uma vida mais feliz do que eu achei que eu poderia ter, sabe? Eu gosto muito da minha vida, sou muito grata a Deus e às pessoas na minha volta por ela. A Deus? Não, parou. Comunista religiosa? Olha, eu sempre fui cristã e acho que uma das razões de eu ser comunista é eu ser cristã, desde pequena. Assim. E acho que quem não entende isso em Jesus Cristo precisa reler o Novo Testamento. Fica a dica para vocês no final de semana que vem. Mas assim, mas eu realmente sou alguém que tem assim algo que me atravessa, que é a tristeza de eu ver a simplicidade que é fazer as pessoas terem dignidade, sabe? Para mim, a vida digna, que é a vida com comida, que é a vida em que os filhos, que a gente não tem a angústia de saber se os filhos vão ter comida ou se vão ter cobertor aqui no Frio do Sul. Essa vida digna falta para milhares de pessoas, né? E isso é aquilo que me motiva a acordar todos os dias. A ideia de que... A mesma ideia que eu tinha, Erlanger, quando eu tinha 11 anos e decidi fazer jornalismo. Que se eu falasse para as pessoas a verdade, as pessoas iam se indignar com elas e iam tentar mudar o mundo. Eu continuo acreditando. Eu sei que é mais complexo do que só falar a verdade, mas que se a maior parte das pessoas souberem, tiverem acesso, tomarem consciência da realidade, a gente vai transformar o mundo num lugar melhor. Essa é a razão pela qual eu fiz jornalismo e eu sigo acreditando nela. Foi o que me inspirou no jornalismo. Claro que eu não fui a política, mas assim, é difícil ter esperança. Você tem uma esperança não por obrigação política, mas você vislumbra uma saída aí? Uma vez alguém me disse, alguém do povo, que o último que morre não é a esperança, é o esperançoso. Eu sou esperançoso. Então, mesmo que a esperança esteja, assim como diria o Quintana, pendurada para saltar da janela do 10º andar, eu continuo tendo, porque, para mim, a gente... Enfim, eu convivo com crianças, com mulheres, e eu acho que a gente tem muita força para sair dessa. Então, eu tenho esperança, assim. A minha esperança está naquilo que me move há longos 23 anos, na luta. Só a luta muda a vida, Erlanger. Adorei. Até consegui fazer no tempo. E já te conhecia, mas assim, aprendi muito. E acho que lá na frente seria bom a gente voltar, porque a gente está com uma dinâmica tão grande e, Dani, eu vou falar, é muito inspirador te ouvir. Te agradeço muito pela sua participação nesse humilde liveista, ainda com poucos seguidores. Eu amei conversar contigo, Erlanger. Tu é, como eu te falei, um dos nossos grandes. É uma alegria sempre para uma... não tem rá. É verdade. Ó, como mulher eu falo, aceita receber elogio. As mulheres vão entender a ironia. Não dá nem para acreditar que um homem branco precisa de elogio, viu, Erlanger? Um beijo grande para ti, um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Fiquem com Deus. Boa semana. Até a próxima, então. Até Valeu a próxima. mesmo. Obrigado, hein? Tchau. Beijo. Vou sair.